Shalom, shalom família, 15º vídeo. Desde já eu peço para você seguir o nosso perfil no Instagram, deixe seu comentário, curta aí esse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sino de notificação para que você receba os próximos vídeos, deixe o seu like, comente e compartilhe para quem você sentir no coração, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, da verdade e pela oportunidade que nós temos de estar sondando o nosso coração, fazendo autoavaliação de nós mesmos, para que possamos alcançar níveis mais elevados de maturidade e de edificação. Em nome de Jesus. Hoje eu quero iniciar perguntando para você: como você se sente nos lugares que você frequenta constantemente? Como é o clima do lugar onde você vive? Você já reparou que quando você vai na igreja é um clima suave, de adoração, de alegria, de paz? E tem pessoas que passam pelo cemitério, já sentem aquele peso, aquele clima pesado. A pessoa que vai para o hospital também sente aquele ambiente meio pesado, de dor. Você já percebeu isso? E a pergunta é essa: nos lugares que você frequenta constantemente, como é o clima desses lugares? Lá no seu emprego, na sua casa, no seu quarto, a sua sala, as pessoas que você convive frequentemente, seus companheiros de escola, seus companheiros de profissão, sua família, seus vizinhos, como tem sido a convivência, o clima, o ambiente. Hoje eu quero ler para vocês Lucas 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, isso aqui é forte, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. O que foi isso, hein? Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que eles afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo, fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Primeira coisa, eles estavam indo no caminho de Emaús, tristes. A versão do coração deles, as suas palavras que eram expressadas ali para Jesus naquele momento, num caminho para Emaús, onde eles estavam indo, era de tristeza. E ali no versículo 16, como eu ressaltei aqui, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. As emoções deles estavam tão afloradas, sentimento de frustração, de tristeza, de decepção, de fracasso, pois confiavam que Jesus seria o libertador do povo, e de repente ele morreu, já havia 3 dias que isso tinha acontecido e nada tinha se feito, conforme eles tinham esperança que fosse. Só que eles estavam no caminho de volta, caminho de Emaús, estavam caminhando tristes, se distanciando de Jerusalém. Foi quando eles tiveram encontro com Jesus, Jesus se revelou para eles e eles puderam compreender o que de fato havia acontecido. Emaús significa riacho quente, ou rio quente. Imagina você entrar no rio quente, é um lugar de tormenta, um lugar de temperaturas elevadas. Fazendo analogia com nossas emoções, uma pessoa que ela está numa temperatura elevada, uma pessoa está alterada emocionalmente. Já falando num aspecto de revelação espiritual. No caminho para Emaús, numa cidade que tinha o nome de rio quente, de riacho quente, de regiões de tormenta, eles estavam tristes, decepcionados e não conseguiam ver Deus, ver Jesus, reconhecer Jesus. Talvez vocês já esteve passando ou tem passado, ou pode até mesmo passar por processos dolorosos como esse. E você começa a caminhar num caminho contrário a Jerusalém, porque eles estavam depois que eles foram para Jerusalém. E quando eles foram para Jerusalém, encontraram os apóstolos, lá a palavra deles mudaram. A palavra dele mudou, porque eles começaram a falar que
havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Quando eles seguiram em direção a Jerusalém, é por isso que eu estou com essa bandeira aqui de Israel. Quando eles seguiram para Jerusalém, a fala deles mudaram. Porque Jerusalém, a cidade de Jerusalém, significa Yerushalém, habitação de paz, casa de paz. Quando eles deixaram de ir para um lugar de temperatura elevada e foram para um lugar de paz, de habitação de paz, de consolo, de conforto, a mente deles mudou. As falas deles mudaram. O sentimento deles mudaram. Eles passaram a ter mais fé, mais confiança, porque eles passaram a enxergar Jesus nos detalhes. Eles passaram a reconhecer o poder de Deus. E aí a mudança de trajetória. Há uma mudança de ambiente. E a vida deles passou a ser transformada. Eles, como falamos no vídeo anterior, eles passaram a testemunhar daquilo que eles viveram. Então, testemunhar do poder de Deus também está relacionado a um lugar em que você vive, ao lugar que você anda, ao lugar que você frequenta, ao clima e às frequências desses lugares. Portanto, o que você precisa fazer é entrar na habitação de paz. Quando nós saudamos alguém, temos o hábito, né, de saudar Shalom, Shalom, Shalom. Quando nós saudamos alguém ministrando a Shalom, estamos ministrando a paz. Shalom significa paz. E Shalom não é somente uma expressão de saudação. Shalom não é somente uma saudação. Shalom também é um lugar. Shalom é um lugar onde você pode levar a sua alma. Você pode se colocar em espírito e em verdade, no lugar da Shalom de Deus. É quando as suas emoções estiverem afloradas, a temperatura emocional estiver sendo elevada, você fala, alma, nós lemos aqui o Salmo 27 em alguns vídeos atrás. Alma, porque está abatida? Espera em Deus, confia em Deus, pois ainda louvarei. Como que você faz a sua alma se acalmar? Quando você a leva a uma habitação da paz. A palavra fala em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, tem paz com Deus. Pela fé em Deus, pela fé no que Ele falou a seu respeito, do que Ele fez na sua vida, do que Ele profetizou, do que vai acontecer na sua vida, isso te traz esperança. E você entra em um ambiente, você entra numa localização diferente. E você leva consigo a sua alma, você leva consigo o seu espírito. E você passa a ter sentimentos diferentes de paz. A sua mente passa a viver debaixo de uma frequência de paz, um ambiente de paz. E isso tem a ver, muitas das vezes, com a mudança de geografia. Ah, mas é minha casa, eu moro ali. É meu emprego, eu moro ali. Você pode mudar o ambiente, o clima desse local. Às vezes você não precisa sair desse lugar, você só precisa mudar o ambiente, mudar a frequência. Pessoas, você só precisa mudar a sua frequência com essas pessoas. E você, conforme o vídeo passado, você pode se revestir do poder de Deus para que essas pessoas também entrem nesse ambiente que você decidiu viver. Mas como é que você pode mudar o clima, o ambiente? É quando você segue esse seguinte exercício aqui. Levante altares de palavra nos seus ambientes. Vai em cada cômodo da sua casa, vai lá onde você trabalha, na sua escola, pega a palavra de Deus e leia em voz alta. Ali você estará levantando um altar de palavra e a palavra do Senhor estará ecoando naquele lugar. E você estará erigindo palavras de vida eterna naquele lugar, para que a frequência daquele lugar mude. E nós falamos aqui do cemitério. Por que o cemitério muitas pessoas vão lá e sentem um peso? Aquele ambiente pesado. Porque é uma região de morte. Região de pessoas de luto. Pessoas choram, pessoas ali desabam ali pela perca de um ente querido. Por que você sente um peso num hospital? Porque ali tem pessoas enfermas, pessoas chorando, pessoas com dores. Os sentimentos ali tá gerando um ambiente de dor. Por que você sente uma paz quando você está na igreja adorando? Porque ali é um ambiente de adoração. Estamos gerando esse ambiente. E você pode transformar esses ambientes. E o primeiro ambiente que você pode transformar é a localização da sua alma. A localização do seu coração. Eleve o seu coração ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Deleita-te no Senhor. Quando você faz isso, não importa o ambiente que você se encontra, você está na Shalom de Deus. Você vive a Shalom de Deus. Você pode estar entrando no hospital, mas você está na Shalom de Deus naquele lugar. Você está na Shalom de Deus dentro de um cemitério. Você está na Shalom de Deus no meio de uma confusão, uma briga. Você não está naquele ambiente natural de confusão, de ira, de contenda, de rancor, de tristeza, de mágoa. Não, porque o seu espírito está em um outro nível. Está em um outro ambiente. Porque você decidiu entregar o seu coração ao Senhor. E as suas emoções começam a viver nesse ambiente de paz, de Shalom. Esse ambiente de um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Ah, mas os ambientes naturais ao qual eu convivo, eles são meio conturbados. Aí você pode fazer o ato profético de ler a palavra e levantar um altar naquele lugar. Você levanta o altar de louvor, põe o som do louvor, o som do shofar profético, você adora o Senhor, coloque o som do louvor ali tocando naquele lugar. E as frequências daquele som vai ecoar naquele lugar para transformar o ambiente. Você pode levantar altares de oração, vai no seu quarto, levanta o altar de oração, começa a orar, ora a palavra, começa a adorar a Deus naquele lugar, começa a proclamar, profetizar coisas boas, profetizar a vida eterna, transformação de Deus, poder de Deus. Vai em cada cômodo da sua casa e faça o mesmo. Vá lá no seu emprego, onde você trabalha, na sua escola e faça isso. Ah, mas eu não tenho oportunidade para isso. Peça a estratégia de Deus e isso com certeza você vai conseguir. Você só precisa ter um pouco mais de coragem, de ousadia e confiança, primeiramente. Pois, como eu já disse aqui, Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, tem paz com Deus. Não adianta você fazer isso sem fé. Você precisa antes crer. Quando você crê, você leva o seu coração a Jerusalém, a habitação da paz. Você sai da região de Emaús, de riacho quente, de tormenta, de temperaturas elevadas, entra na habitação da paz e você leva isso por onde você andar.
porque você carrega um ambiente espiritual por onde você anda. É a mesma coisa, quando você vem num culto para adorar a Deus, você busca isso. Aí você começa a alcançar. Só que você precisa sair da igreja e levar isso com você. Para que você não viva de culto a culto, mas que você seja um culto contínuo, um culto frequente ao Senhor, por onde você andar. Você vai ser um altar ao Senhor ambulante, de um adorador que adora o tempo todo sem cessar. E não é somente no domingo, numa igreja, que você vai viver esse ambiente. Você vai carregar esse ambiente por onde você andar. É o que a gente chama de ambiente intrínseco. Ele está dentro de você. Você não precisa viver, você não pode viver pelo que está ao seu redor. Você precisa viver pelo que está dentro de você. Jesus, ele não veio fazer morada ao seu redor. Ao seu redor estão os anjos do Senhor, que acampam ao seu redor. Jesus veio morar dentro de você. Amém? Então, pega essa palavra, siga esse exercício aí nos seus ambientes, para que você mude a frequência dos seus sentimentos, das suas emoções, e você possa viver a shalom de Deus, em nome de Jesus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ha'al sefirah ha'omer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos, e nos ordenastes a fazer a contagem do Homer. Pai, em nome de Jesus, hoje fazemos menção do 15º dia da contagem do Homer, e o que eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, que sejam levantados, ó Deus, altares de vida eterna, altares, ó Deus, de alegria, de paz, de felicidade do Senhor, Pai, de paciência, de benignidade, longanimidade, de temperança, de domínio próprio, do amor do Senhor, Pai, seja elevado no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa, em nome de Jesus. E que, quando ela realizar esse ato profético, verdadeiramente, o poder do Senhor, Deus, se manifeste e mude o quadro, mude o clima, mude o ambiente para a paz do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus eu faça conexões com pessoas, ó Deus, que vai levar essas pessoas cada vez mais a viver o novo do Senhor na vida delas. E aquelas pessoas, ó Deus, que desejam mal, pessoas que não querem o bem, em nome de Jesus, afaste, ó Deus. Até um momento preparar o teu Senhor para que um dia elas possam buscar também a Ti. Mas se for para atrapalhar os teus filhos, em nome de Jesus, afaste essas pessoas. E eu coloco elas, eu ministro elas, ó Deus, para que elas entrem agora na shalom do Senhor. Que elas entrem agora na habitação da paz do Senhor. Em nome de Jesus, assim eu ministro, assim eu lhe peço e eu te agradeço, Santo Deus. Amém, Pai. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, envia para que mais pessoas sejam alcançadas. Não deixe de deixar seu comentário, seu testemunho, que é o seu comentário, é o poder de Deus, do que Ele tem feito, do que Ele já fez na sua vida, e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. O seu comentário, que é testemunho de Deus, vai ir de encontro àquela pessoa que você compartilhar esse vídeo, para que ela não fique somente com o que está sendo falado aqui, mas também o seu testemunho servirá de poder na vida dessa pessoa, para que ela entre num ambiente de shalom, num ambiente de paz de Deus. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Shalom, shalom.